Enquanto alguns heróis voam, dirigem ou correm, o Homem-Aranha escala paredes e solta teias para chegar a tempo de impedir assaltos e entregar pizza. Uma forma verdadeiramente única de locomoção. Nos cinemas, o famoso web swing sempre foi um enorme desafio visual para os cineastas. Afinal, é impossível um homem pular de um prédio e se segurar numa teia. Por mais resistente que ela seja, a gravidade simplesmente arrancaria seu braço. Apesar de toda a dificuldade, nós vemos o Homem-Aranha se balançando nas suas teias há quase 50 anos. Mas como? Bem, em 1977, o Teiuso deu as caras em formato live action pela primeira vez, quando a CBS transmitiu o primeiro episódio da série do Aracnídeo, que tinha mais ou menos 1 hora de duração. Para fazer o Homem-Aranha balançar na teia de um prédio para o outro, CGI não era uma opção viável, já que a tecnologia só estaria disponível algumas décadas no futuro. Isso fez com que a produção optasse por um dublê de verdade. Fred Wolf colocou roupa vermelha e azul e se balançou de um prédio para o outro, depois de 2 dias de preparação e montagem de equipamentos. Como esse é um instante muito perigoso e qualquer erro pode ser fatal para o dublê, a saída escolhida pela equipe foi reutilizar esse mesmo take durante o episódio, mas com um ângulo diferente. Um fato curioso sobre essa série é que o tio Ben simplesmente não existe nesse universo e nunca é mencionado. A tia May tem apenas uma breve participação inicial. Sem a tragédia clássica para motivar suas ações, Peter decide criar o traje e agir como justiceiro para impedir um crime específico que estava acontecendo. Nessa mesma época, também com baixo orçamento e sem CGI, os japoneses estavam construindo algo bem único, para dizer o mínimo. O Homem-Aranha japonês tinha vários veículos, como uma moto, um carro e um robô. Talvez você não saiba disso, mas nessa versão, o Aranha é na verdade Takuya Yamashiro, um piloto de motocross de 22 anos. A história começa quando Takuya presencia a queda de um disco voador na Terra, que na verdade é a nave espacial Marveler. O pai do jovem, o astrofísico Dr. Hiroshi Yamashiro, vai investigar o local da queda e acaba sendo assassinado pelas forças do vilão Professor Monstro, líder do terrível exército da Cruz de Ferro. Ao tentar seguir os passos do pai, Takuya é atacado e gravemente ferido pelos capangas do vilão, caindo dentro de uma caverna. Lá, ele encontra Garia, um alienígena que é o último guerreiro sobrevivente do planeta Aranha. Para salvar a vida do rapaz, Garia injeta nele o extrato aranha, que é basicamente o sangue alienígena. Essa transfusão altera a genética do Takuya, concedendo a ele uma força sobre-humana, a habilidade de grudar nas paredes e um senso de perigo aguçado. Toda vez que ele vai soltar a teia, ele grita: O homem no traje do cabeça de teia era o ginasta Hiromu Fukuoka, que escalava vários lugares sem corda, incluindo um carro em movimento. Homem-Aranha 2002. Por mais ousadas que as duas séries sejam, nenhuma chega perto o suficiente de mostrar do que o Homem-Aranha é realmente capaz de fazer, como nos quadrinhos. Quando o diretor Sam Raimi assumiu o filme de 2002, o CGI ainda engatinhava. John Dykstra foi contratado para supervisionar os efeitos, trazendo a experiência de ter animado um Batman digital no filme do Batman Eternamente. A equipe escaneou o corpo do Tobey Maguire e do seu dublê, Chris Daniels, para os modelos 3D, mas como ninguém consegue sair balançando por aí de verdade, a equipe precisou usar referências de movimentos que não eram humanos. Eles estudaram aranhas, gatos e até a animação do Tarzan da Disney. Era um processo de tentativa e erro. Existem muitas cenas práticas nesse filme também, com guindastes e cabos, como quando Peter descobre os poderes. Mas um fato engraçado é que naquela cena icônica em que a Mary Jane balança na teia abraçada com o Homem-Aranha, aquilo não era um ator, era literalmente um manequim. Para criar o ambiente virtual de Nova York, eles usaram um mapeamento de textura, medindo a posição dos prédios e colando as fotos reais por cima. A cena final do filme foi a cena mais complexa de toda a produção, levando 7 meses para ficar pronta. Um detalhe fascinante dessa época é o famoso trailer perdido de 2002. Antes do lançamento, havia um teaser em
incrível, onde o herói prendia um helicóptero de assaltantes em uma teia gigante, tecida bem no meio das Torres Gêmeas. Após os trágicos eventos do 11 de setembro, esse material acabou sendo recolhido e a cena deletada. No segundo filme, a coisa já foi para outro patamar de altura. O modelo digital ganhou uma musculatura aprimorada e um esqueleto muito mais realista. Além disso, eles começaram a usar intensamente a Spider-Cam, que é basicamente uma câmera presa por cabos nas alturas que viaja ao longo de uma trajetória pré-programada. A chave aqui foi intercalar dublês digitais com o Tobey sempre que possível. Em Homem-Aranha 3, surgiu um pesadelo visual para os animadores. Como mostrar o Peter Parker balançando no meio de uma batalha sem máscara, já que a pele é infinitamente mais difícil de replicar no computador do que o tecido. Eles usaram uma mistura de truques, filmando com cabos e até a substituição facial. Eles colocaram os atores num domo cheio de pontinhos refletivos e centenas de pequenas luzes, simulando qualquer ambiente de iluminação possível. Assim, eles substituíam o rosto daquele corpo em CGI. Em alguns momentos do filme, eles trocam o Tobey real para o Tobey digital no mesmo plano, o que hoje em dia dá para notar claramente se você pausar ou assistir um pouquinho mais devagar. Apenas 3 anos depois da produção do Homem-Aranha 3, a nova franquia, estrelada pelo Andrew Garfield, trouxe um web swing totalmente dinâmico e real. O grande segredo, a equipe gravou uma quantidade insana de dublês reais se jogando em cabos pela cidade. O coordenador Andy Armstrong criou um caminhão com uma espécie de controle de marionete gigante, onde um dublê balançava enquanto o veículo se movia, com motoristas dublês dirigindo embaixo dele, algo bem similar ao que tem rolado nas gravações do filme Homem-Aranha Um Novo Dia. As animações se basearam fortemente em ginastas e nos quadrinhos da fase Ultimate, desenhados pelo Mark Bagley, apostando naquelas poses contorcidas e hiper-heróicas, capturadas em câmera lenta. Além disso, a adição de cenas com câmera em primeira pessoa foi uma solução muito bem-vinda. A abertura do espetacular Homem-Aranha 2 é considerada por muitos o auge definitivo do web swing no cinema. O detalhe que faz toda a diferença foi que eles deixaram o traje um pouquinho mais solto. Eles adicionaram uma simulação complexa de tecido que reage ao vento. O personagem faz piruetas, giro de cabeça para baixo e você consegue ver a musculatura por baixo da roupa, enquanto o tecido se move por cima. O físico mais alto e esguio do Andrew Garfield também ajuda bastante, tanto no visual como na variedade de poses que o time de animação pode fazer. A era do universo cinematográfico Marvel. No começo da parceria entre Marvel e Disney, o supervisor de animação de Guerra Civil confessou que a ordem era evitar imitar o estilo dos filmes anteriores. Eles não queriam poses de quadrinhos. O foco era fazer ele parecer inexperiente, o que justifica o porquê em De Volta ao Lar ele quase não tem cena de web swing. Ele mais pula nas casas como um menino assustado do que qualquer outra coisa. Uma decisão curiosa dessa fase do MCU é que quase toda vez que ele tá vestido com o traje completo, ele é um personagem 100% em CGI, mesmo nas cenas mais comuns. O motivo para isso era dar aos estúdios a liberdade de apagar marcas ou até mudar o design da roupa depois, na pós-produção, mas a falta de dobras deixou o visual polido demais, fazendo ele parecer uma borracha em muitos momentos. No final de Longe de Casa, as coisas melhoraram um pouco. Ele finalmente entrega uma cena de web swing digna ali. Em Sem Volta para Casa, a animação acertou em cheio ao preservar a personalidade e o modo de se mover dos 3 atores, mas o visual, com as roupas extremamente coladas no corpo, ainda tira um pouco do peso, tornando tudo menos natural. A cena de web swing final, debaixo da neve, parece um pouco robótica, mas isso provavelmente é um reflexo da janela extremamente curta de prazo que a Marvel dá para os estúdios de animação ao finalizarem os filmes. Ainda mais levando em consideração que esse filme em específico foi atualizado diversas vezes no cinema. Enquanto ele estava no cinema, ele foi recebendo patches ali de atualização igual o jogo mesmo. O legal é que hoje em dia existem diversas animações de fãs no YouTube que entendem o balanço dos movimentos melhor que muitos filmes de 200 milhões de dólares. A torcida dos fãs, e minha torcida também, pro próximo filme do Peter Parker é que eles aprendam com as lições do passado. Um traje ligeiramente mais soltos, acrobacias inspiradas nos quadrinhos e um senso de gravidade e foco criativo. Aí, se você é fã da Marvel, se liga nesse vídeo que eu publiquei sobre as principais previsões para Vingadores Doomsday.